eu sou a Nani, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que é a lei da atração, caso você não conheça. Muita gente fala sobre isso hoje e, na verdade, tudo começou muito por conta do filme, né, e do livro O Segredo, que teve participação aí na produção do Bob Proctor, que é uma pessoa incrível, né, que tem vários livros falando sobre isso e que palestra no mundo inteiro falando sobre o quão importante é a lei da atração. E resumidamente, a lei da atração é o que você não tem ideia da sua capacidade de desenhar e de determinar o seu futuro ou a sua vida no hoje, né? No agora. O que move mesmo a lei da atração é o quanto você acredita, que você é energia e que você é capaz de determinar mesmo a sua vida a partir dos seus pensamentos, de se comunicar com o universo, né? Que somos todos energia e que se eu alimento no meu dia a dia positividade, me alimento de positividade, realmente eu sou capaz de atrair positividade, porque é isso, né? A gente atrai essa energia. Então, se eu vibro uma energia negativa, de tristeza, de angústia por conta de um coração partido, de uma mágoa, se eu alimento ódio por alguém por conta de algo que fez para mim, e o contrário, se eu alimento amor, né, coisas positivas, eu atraio isso para mim. Então, por exemplo, se eu recebo as minhas contas do mês e estou numa situação financeira complicada, se eu alimento aquele momento de raiva, frustração, a gente atrai mais raiva e frustração, a gente atrai mais coisas não tão boas para perto da gente, mais contas, a gente afasta a prosperidade da gente. A lei da atração é basicamente isso, né? E não é pensamento positivo, é atitude positiva, é acreditar em você, é se olhar no espelho e falar, eu posso, eu sou, de fato acreditar na sua capacidade de atrair aquilo que você deseja com muita fé e com muita energia. E eu, na minha vida, venho trabalhando com a lei da atração desde que eu era muito jovem e eu nem sabia que aquilo tinha um nome, né? Porque isso, acho que a lei da atração, ela começou a ser disseminada muito depois, né, da minha adolescência, que foi um momento que eu descobri, olhando para trás, que eu já usava essa técnica. Por exemplo, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, eu venho de uma origem muito humilde e eu comecei a trabalhar na indústria têxtil. Minha mãe trabalhava na indústria têxtil e eu consegui um emprego de arrematadeira. Para quem não sabe, uma arrematadeira é importantíssimo na indústria têxtil. Ela faz a finalização das roupas, ela corta as linhas, ela prega zíper, botões, essas coisas. Não deixa tudo muito impecável. Só que eu tinha um desejo, né? O meu sonho, né, no cume dos meus 12 anos, era trabalhar em escritório. Eu queria ser recepcionista. Eu achava incrível aquele trabalho. Eu achava que recepcionista era a coisa mais incrível do mundo. Lidar com pessoas, atender telefone, ficar numa mesa recebendo pessoas. Eu achava aquilo tudo muito, muito legal. E eu decidi naquele momento que eu tive que começar a trabalhar,
que um dia eu ia ser recepcionista. Muito tempo passou, eu morava num bairro aqui da Zona Norte, eu pegava trem de manhã para ir pro trabalho, aí eu ia pro trabalho, entrava no trabalho às 8, saía do trabalho às 5, e aí eu ia pro colégio e depois eu ia para casa. Mas esse desejo, né, esse meu propósito, meu objetivo de ser recepcionista nunca saiu ali da minha cabeça. Eu sabia que um dia eu seria, eu só não sabia quando. E naquele momento eu não sabia nem como fazer. Mas eu tinha essa meta. E passaram-se os anos, eu trabalhei de arrematadeira, depois eu trabalhei de balconista, tudo na indústria têxtil. Depois eu trabalhei como grinaldista numa rua, que é a Rua São Caetano aqui em São Paulo, que é a Rua das Noivas, só tem lojas de roupas de noivas. E grinaldista é a pessoa que monta strass por strass para um trabalho bem artesanal para fazer as grinaldas. Aquelas grinaldas lindas que vocês veem são feitas por pessoas assim, como eu, que aí, com muito carinho, monta ali as grinaldas, peça por peça, para as noivas brilharem no seu dia. Eu gostava desse trabalho, todos esses trabalhos pelos quais eu passei me agregaram muito, foram muito importantes na minha vida. Mas eu não tinha desistido da minha meta. Mas naquele momento eu achava que aquilo era até onde eu podia ir. E na verdade, o que me fez ir atrás com mais afinco foi o momento que eu decidi que eu estava pronta. E comecei a acreditar que eu era capaz. E quando eu comecei a acreditar, né, que eu falo que isso vem de dentro para fora, né? Não adianta você mentalizar, você tem que se sentir dentro da situação. Você tem que acreditar que você é capaz. E aí, quando eu passei a acreditar que eu seria recepcionista, eu comecei a me visualizar trabalhando em alguma empresa, em algum escritório, recebendo pessoas, atendendo o telefone. E aí eu comecei a procurar emprego nessa área. Demorou um tempão. Uns 6, 8 meses, né? Como eu era jovem, eu tava com 15, 16 anos nessa época, eu consegui começar a procurar e consegui uma oportunidade. Muitas portas se fecharam para mim por conta da minha origem, porque tem muito preconceito em relação a uma série de coisas. Mas eu não fortalecia esses aspectos negativos, eu fortalecia só o meu desejo, né? Eu sabia que em algum momento alguma porta ia abrir para mim. Até que eu tive a oportunidade. Eu participei de um processo e eu entrei para trabalhar como recepcionista em uma imobiliária. Eu estava com 16 anos na época e, nossa, esse foi o melhor momento da minha vida. Eu me sentia maravilhosa. Eu me arrumava de manhã, eu saía super cedo, foi uma realização. Ao longo da minha vida, eu tive diversos desafios, muitos. Essa conquista foi muito importante. Eu tinha uma realidade ainda bastante difícil, familiar, né? Mas eu continuei perseverando. Eu queria continuar naquele trabalho. Eu acabei saindo de uma empresa, eu fui para outra. Passei por situações complicadas, mas eu continuei andando. E aí eu fiquei desempregada uma época. Mais à frente, né? Eu me casei, nesse meio tempo eu já não trabalhava mais como recepcionista, eu trabalhava como secretária. Eu me empenhei em ser datilógrafa na época, me especializei
e fiz curso de datilografia com o dinheiro que eu ganhava no trabalho e me tornei uma datilógrafa. E depois eu tive a oportunidade para trabalhar como secretária, porque esse era o meu desejo. Eu queria muito trabalhar em escritório. E eu não tinha ambições de crescimento, porque eu também não tinha essa visão de mundo tão grande, né? Eu só queria ali fazer um trabalho que me deixasse confortável, me deixasse feliz. E eu trabalhei em escritório, e aí eu me casei. Eu trabalhava numa agência de publicidade como secretária, e eu me casei, e meu marido faleceu, ainda muito jovem, e eu fiquei desempregada. Eu tenho uma filha, e eu nunca desisti de mim, né? Essa é uma questão importante para falar, né? Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Às vezes eles não acontecem na hora que você quer, as coisas não vêm do jeito que você quer, mas elas vão acontecer. E depende muito de você, da energia que você vibra para o universo. Essa energia de prosperidade, de desejo, de realização, de se ver, se visualizar em situações que você deseja. As situações difíceis existem e elas são bem complicadas para administrar, né? Nesse momento da minha vida eu tinha uma filha. Eu estava com a minha filha e eu estava desempregada uma época, e eu me mudei para uma casa de aluguel aluguei uma casa, né, que tinha uma garagem, mas eu não tinha carro. E aí eu olhei aquela garagem e falei, o que eu vou fazer com essa garagem, né? Eu falei, eu vou montar aqui uma loja de R$1,99. Vou comprar umas tranqueiras por aqui e vamos, né? No final de semana eu vendo, durante a semana eu vou procurar emprego, pôr a minha filha na escolinha, e bora, né? Então é isso, é esse desejo, né, de estar bem, é essa vibração positiva que a gente põe no universo. A lojinha durou um tempo, mas não fiquei rica, não fiquei milionária com a lojinha de R$1,99. Outras dificuldades surgiram, eu acabei me mudando daquela casa, tive que sair. Mas enfim, o que eu quero passar para vocês nesse primeiro momento sobre a lei da atração, então para mim, né, pessoalmente, a lei da atração ela é isso que eu contei para vocês, ela é identificar em você o poder que você tem de atrair as coisas boas para perto de você. E é um poder que a gente desconhece, né? E você pode observar, quando você começa a vibrar positivo, você fica super entusiasmado com uma possibilidade de um trabalho, você já pensa na roupa que você vai vestir, você já se visualiza no lugar, sabe aquele lugar que você vai fazer entrevista e você se sente como em casa? Parece que aquele lugar ali é um lugar que você já foi. É isso, é potencializar essa energia. Você sentiu já que ali pode ser o seu lugar. Então, potencializa isso, porque isso se realiza. Mas é isso. Ao longo dos próximos dias, eu vou colocar aqui diariamente mentalizações, que são mentalizações diárias, mentalizações para o amor, para a prosperidade, para a saúde. E espero ajudar vocês, agregar alguma coisa na vida de vocês, com a minha experiência de vida. E eu decidi fazer isso porque, de verdade, eu amo tudo isso. Esse tema da lei da atração é muito importante para mim. É algo que eu acredito muito e que eu estudo muito, que eu leio muito. E eu vou dar dicas também de leitura para vocês aqui. E eu espero que seja incrível para vocês. Eu não vou dizer para vocês que não tem altos e baixos, a vida tem altos e baixos, mas a gente nasceu para ser feliz. As pessoas nasceram para serem felizes. 90% do tempo você tem que estar bem, realizado, saudável,
desfrutando a vida. Esses 10% são os percalços aí da vida que a gente aprende a lidar e que tudo bem, a gente tem que trabalhar essa proporção 90-10. Essa é a proporção ideal. Você bem tranquilo, sereno, fazendo coisas que você gosta, amando o que você faz, em que você trabalha, lidando com as pessoas da sua vida, tirando pessoas da sua vida que não fazem mais sentido, vivendo de verdade, né? Então é por isso que eu tô aqui, dividindo com vocês algo que me faz muito bem e que eu espero que faça bem para vocês também. Um beijo e até o próximo.